Boa tarde, Minas Gerais. Boa tarde especial para Águas Formosas, Belo Vale, São Pedro da União, Nepomuceno. É muito bom ter você aqui na tela da Band. Atlético de Cuca no comando, Atlético de Calil e a qualificação do grupo, Atlético de Hever e o trabalho. Até agora, né? Cruzeiro de Wellington Paulista, ele está de volta. Cruzeiro de Joel Santana vai mexer no time novamente. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Frederico Jota, Fábio Pinel. Boa tarde. Então vamos lá, vamos conferir. Cuca, agora no Galo. Apresentação de Cuca, a expectativa de quem vai ter que mudar muito. Jogadores. Vida nova, todo mundo começa do zero. Cuca gostaria de estar ali, comandando os treinamentos. Mas um atraso no voo não permitiu que o treinador, que já quer começar a trabalhar, antecipasse a sua chegada. Sem poder comandar o time no treinamento, Cuca vai mesmo para a teoria do que pode efetivamente fazer por essa equipe. É um grupo bom, um grupo com qualidade. Grande, um grupo grande. E o treinador acabou acompanhando uma declaração e tanto do presidente Alexandre Calil. Olha só. Como é que você recebe as críticas da torcida, da imprensa, quanto às contratações, a qualificação desse time do Atlético? Eu trouxe o Richardson, que era um jogador ambicionado pelo Brasil inteiro. Eu trouxe o Hever, da Europa, que se apresentou aqui no Atlético convocado para a seleção brasileira. Olha, não tem jogador aqui nenhum de 30 anos não, tá? Todos estão entre 24 e 25 anos. Eu trouxe o André, que foi uma briga com o Flamengo. Eu trouxe o Guilherme, um garoto de 22 anos. Eu trouxe o Dudu Cearense. Eu pensei igual toda a torcida. Eu penso sempre como a torcida. Se não deu liga, o homem que está aí para fazer esse time da liga está aqui do meu lado. Que eu vou repetir, e para a parte da torcida pequena, que é burra, para ela entender. Entendeu? Quando eu disse que, ao invés de trazer Muxiba, eu pego o garoto da base. Foi isso que eu disse. A essa pequena parte burra da torcida que está me amolando com isso. Então, ao invés de trazer uma Muxiba velha lá do Piauí, eu pego um garoto que ainda não está preparado de 18 anos na base, como estamos fazendo, e subimos com ele. E Cuca vai ter muito trabalho para provar que este grupo não é só do papel. Então a gente tem que explorar ao máximo o potencial de cada um e o comprometimento de grupo também. Vou repetir, o Cuca vai ter muito trabalho. Não vai não, Frederico Jota. E olha, o interessante é que durante a coletiva, o período que o Calil ficou falando, né, que foi antes que o Cuca falasse, e o Cuca ficou olhando aquilo tudo, a forma como o Calil estava colocando o grupo. Ele tem esse grupo qualificado mesmo? Menos do que todo mundo imagina que é. Né? Eu concordo com o Calil em algumas questões. O Hever foi uma excelente contratação, o Richarlison foi, o Guilherme e o André sim, o Dudu Cearense também. Só que não funcionou. Até agora não funcionou e não dá para negar isso. O Patrick na virada do ano foi uma boa aposta? Foi, ele fez um ótimo campeonato no Avaí. Ainda não conseguiu mostrar um pouquinho, o pouco daquele bom futebol no Atlético. Cabe ao técnico fazer essa turma jogar. O grupo é qualificado? Eu acho que é. Eu acho que é. Menos, vou repetir, do que todo mundo achava e menos do que era no início do ano, quando tinha jogadores-chave que não foram repostos à altura. O Tardelli não foi... Até agora, pode ser que o André e o Guilherme mudem essa história, mas até agora não superaram essa ausência. O Diego Souza, que não acertou no Atlético nem no ano passado, nem nesse ano, hoje é um jogador que ele não encontrou um substituto no Atlético. O camisa 10, que a torcida tanto esperava, está aí, é o Daniel, não sei, até agora não funcionou. Então, o trabalho do Cuca vai ser duro, vai ser complicado, e eu volto a repetir na mesma tecla da época do Dorival. Na hora que ele começar a montar um time, repetir pelo menos um banco de reserva, ter um critério para definir quem vai para o jogo. O Cuca falou ali, né, Edmar? Tem muito jogador, e tem muito mesmo. E ele repetiu isso, daqui a pouco a gente vai falar do time, da formação do time, está passando aí twitter.com/Edmar Oliveira, mande a sua mensagem, a gente vai discutir 2 blocos aí, essa situação do Atlético, a chegada do Cuca, o que pode mudar, a Sul-Americana, que já começa amanhã para o Atlético, o Cuca disse que quer time todo lá, e daqui a pouco a gente vai comentar essa declaração do Calil também, da questão da Muxiba, o que é Muxiba, ou o que não é Muxiba. Agora, Pinel, vai ter trabalho, Cuca. Com certeza terá muito trabalho pela frente. Só não gostei muito do que ele fez hoje pela manhã, já no primeiro trabalho,
que praticamente repetiu a formação que vinha sendo utilizada pelo Dorival Júnior. Era uma formação que não estava dando certo, mas aí a gente tem que pensar pelo outro lado. De repente, o método de trabalho pode ser diferente e consiga fazer com que esses jogadores rendam mais do que vinham rendendo com o Dorival Júnior. Trabalho ele vai ter. O elenco tem bons jogadores? Tem, mas também tem jogadores ruins, que já mostraram que não têm condições de vestir a camisa do Atlético. Eu torço para que o Cuca dê certo. Fui contra a saída dele do Cruzeiro. Acho que é um treinador que está evoluindo no cenário nacional. Teve um trabalho interrompido de uma forma equivocada. Aí, estamos continuando então com o Minas Esporte de volta. Complete seu raciocínio, Vinel. Bom, vamos dizer a respeito do Calil, né? O Calil, como todo dirigente, ele tem erros e acertos. Quando ele cita André, Guilherme, o Diego Souza não foi o caso dele ter citado, mas era um jogador que foi contratado e que poderia ter rendido muito no Atlético. Hever, Richarlison, foram contratações que todos aprovaram. E são jogadores de qualidade. Mas ele não cita os jogadores que deram errado. Ele não cita o Patrick. Ele não fala do Marquinhos Cambalhota, ele não fala do Magno Alves, que uma hora joga bem, outra hora joga mal. Ele não fala de vários outros, do Guilherme Santos, que faz gesto obsceno para a torcida e depois é perdoado. Então, quando ele fala em Mochiba Velha, tem jogadores que, dos que eu disse agora, ele não citou. O Magno Alves, o Mancini e o Marquinhos Cambalhota são jogadores que estão acima dos 33 anos de idade. São jogadores que ainda não justificaram a contratação deles por conta do Atlético. O Magno Alves talvez nem tanto, mas o Mancini e o Marquinhos Cambalhota, muito pela contusão, tem que mostrar alguma coisa ainda. Só pra gente entrar nessa história do Mochiba, vamos lá. Tudo aí tá muito bonito, muito bacana, pode mudar, melhorar, mas efetivamente, o que fazer novo treinador? O Cuca, o presidente listou aí uma gama de jogadores, né, com nível técnico que o Atlético trouxe, que não saíram do papel, né, hoje fazem parte de um papel do Atlético que ainda não conseguiu estar bem em campo. Você já teve experiência com outras equipes nesse sentido? Você citou o Fluminense no momento, né, que eu estou dizendo, tem aquela história do Goiás, que ficou marcada em termos de pontos corridos. Qual é o primeiro passo quando você chega numa equipe nessa situação do Atlético? Eu acho que o primeiro passo, em qualquer situação que se chegue, é você mostrar quem você é, a tua transparência, né? Para que os jogadores possam confiar em você e a partir dali disputar. Porque a disputa interna deles vai fazer com que eles cresçam. E essa crescente vai fazer com que o time dentro do campo de jogo cresça. Então, é lógico que eu não vim aqui para agradar 35 jogadores. Eu vim aqui para fazer o Atlético Mineiro jogar bem e conseguir ganhar. Se a gente vai conseguir, isso só o tempo vai dizer. Eu estou com muita esperança e muito otimismo. Até porque eu pego, apesar do Atlético estar numa posição ruim, eu pego um grande trabalho do Dorival. E o Atlético atingiu, em certos momentos, um grande potencial futebolístico. Estava jogando muito bem, tinha encontrado a velocidade, aí de repente se perde por uma razão ou outra que não cabe a mim falar e já é passado. Mas a gente quer explorar o potencial de cada um e que eles possam pôr o máximo em prol do Atlético, que essa posição que se encontra hoje não é uma posição ideal para a grandiosidade, primeiro que tem o Atlético e, na minha opinião, a qualidade que tem o elenco. O Cuca, é claro, acha que o elenco tem essa qualificação necessária. É óbvio que ele vai começar a sentir depois as posições que efetivamente ele tem dificuldades. Agora, você entendeu essa história do Mochiba que o Calil falou? O que é efetivamente? Eu acho que o Atlético ficou marcado por muito tempo, Dimara, por contratações totalmente equivocadas, né? Os Nilson Sergipano, o Márcio Mexerica e etc. Eu acho que o Calil volta muito nessa época. Agora, eu estou com o Pinel. Eu acredito que ele deixou de lado um pouquinho os erros dessa administração, na minha opinião, não só com nomes equivocados. Eu acho que o Mancini, por exemplo, Pinel, era um cara que era uma boa aposta. Deu errado também, né? Agora o Marquinhos Cambalhota foi erro, né? O Jonatas Obina, né, não é lá tão qualificado assim. E tem outra coisa que o Calil falou, que ele citou esses Mochibas velhos e relacionou com o pessoal do Júnior.
Eu acho que tem que ter muito cuidado nessa transição. Não, aí que tá, vamos explicar. Eu estava na coletiva, foi exatamente isso que ele explicou, que não havia essa relação com o Júnior, que a torcida entendesse que quando ele quis dizer, que ele citou esse nome que é horroroso, né, o tal do Muxiba, ele quis dizer o seguinte, que ele prefere pegar na base possibilidades de que deem certo e que ele não se referiu ao Júnior como a torcida estava entendendo. Não, né? Pois é, o que eu quero falar, eu quero completar o seguinte, o Atlético tem que ter muita tranquilidade nessa transição dos meninos, né? Teve gente falando que o time que foi campeão da Taça BH no domingo já deveria entrar em campo e assumir todo mundo. Não, e nem o não treinador. funciona assim. Não funciona assim. Agora, duas questões. Uma, para os júniores ocuparem o espaço, primeiro, não vai ser nesse elenco inchado que o Atlético tem. Segundo, é muito mais fácil o júnior assumir uma posição no elenco principal num time estruturado, coisa que o Atlético não conseguiu esse ano. O Atlético não sabe o time titular, né? O Dorival bateu cabeça por um bom tempo. Então, esse processo tem que ser conduzido da melhor maneira possível. Tomara que o Cuca consiga fazer isso com tranquilidade. E só para fazer a correção, Fred me alertava, né, para não ser injusto, citei 3 jogadores acima de 33, 34 anos, só que o Mancini está com 30 anos ainda. Mas ainda assim não deixa de ser um jogador que já rendeu tudo que poderia render e já está caindo um pouquinho. Com relação ao trabalho do Cuca, Edmara, eu gosto do treinador, a gente vinha dizendo isso aqui nesse primeiro bloco, só que eu não tenho tanta confiança de que ele vá fazer no Atlético o mesmo bom trabalho que ele fez no Cruzeiro no ano passado. Porque, diferentemente de 2010, ele não pega uma base, ele não tem um elenco acertado como tinha o Cruzeiro quando ele chegou no ano passado. Uma base de 3 anos montada pelo Adilson Batista. No Atlético ele é uma situação diferente. Tomara que ele consiga superar essa adversidade. Bom, e no próximo bloco, então, nós vamos continuar o bate-papo com os nossos comentaristas. Ainda vamos falar de toda essa situação do Galo. Aí tem o Hever, que voltou ao time titular. A gente vai falar do time que o Cuca montou essa manhã. Então não sai daí. Olho no Minas Esporte, olho na Band.